Hoje vamos falar de sal. Ontem, quando estávamos em videoconferência, eu dizia à Micaela que ela podia estar com sede porque estava a beber água, e íamos falar hoje de sal. E é verdade, hoje vamos falar de sal. Então o que é o sal? O sal é um mineral, já falámos disso até lá na escola, lembra-se? É um mineral que existe em alguns alimentos. Não só nos alimentos, mas também na água. Existe dissolvido na água. Vocês sabem que quando nascemos, nós não estamos habituados ao gosto do sal, nem do açúcar. Que é estranho, não é? Quando nós nascemos, não, se vocês derem uma coisa muito doce a um bebê, ele faz uma cara muito feia. Faz uma cara muito feia porque não está habituado ao gosto. Com o sal é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. À medida que nós vamos crescendo e nos vamos habituando ao sabor do sal, é que nós passamos a gostar de sal e de açúcar e de outros sabores também. Por isso é que quando nós dizemos, eu não gosto de brócolis, eu não gosto de outra coisa qualquer, é preciso às vezes pensar que o nosso paladar se habitua ao gosto dos alimentos. E se insistirmos um pouco, nós passamos a gostar desses alimentos e passamos a habituar a esse gosto. Mas voltamos a falar do sal. O sal é muito falado pelas boas e pelas más razões. Pelas boas porque ajuda o organismo a funcionar. Pelas más razões porque também causa alguns danos à nossa saúde se for em excesso. Mas quem é que não gosta de umas batatas fritas bem saborosas a saber a sal? Vamos lá então ver aqui algumas questões sobre o sal. Então, o sal da cozinha, no fundo, o sal da cozinha, o que é o sal da cozinha? É um mineral, já falámos que é um mineral. E o sal é um mineral. Mas que mineral é esse? É um mineral que se chama cloreto de sódio. Tem um nome pomposo. Vocês mais tarde, na escola, vão falar outra vez deste mineral e falar mais aprofundadamente dele. É o cloreto de sódio. E esse cloreto de sódio é o sal normalmente utilizado na cozinha, que faz parte dos alimentos e que está dissolvido na água, e nós utilizamos na nossa alimentação. O sal é muito útil para o organismo, já vimos isso. Ajuda o organismo a funcionar, ajuda o corpo a regular alguns sistemas biológicos, mas também não é só útil. O sal, quando é em excesso, causa alguns problemas graves de saúde. Por exemplo, a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão do sangue nos nossos vasos sanguíneos, e isso pode levar a doenças do coração e a problemas graves de saúde. Ao aumento do peso, por exemplo, e da obesidade. Quanto mais comemos sal, mais nos apetece comer sal, e isso causa problemas cada vez maiores de saúde. É preciso ter algum cuidado com o excesso de sal. Mas afinal, o sal é útil ou não é útil? O sal é útil se for ingerido nas quantidades certas. Mas o sal também serve para uma das coisas mais antigas de sempre, que é conservar os alimentos. Vocês sabem o que é bacalhau e quase todos os meninos gostam de bacalhau. O bacalhau, por exemplo, é salgado. Mas quando é apanhado, o bacalhau não vem assim, espalmado, cheio de sal. Ele, quando é apanhado, é um peixe normal, que é aberto, posto com sal e, portanto, é conservado através desta técnica da salga. Portanto, ele é mergulhado em água com bastante sal, depois é posto a secar e é assim que se conserva. Não se estraga os alimentos, os insetos também não vão lá, por exemplo, as moscas não vão lá pôr larvas, e o alimento conserva-se durante muitos anos, se for preciso, assim. Mas já os romanos, nós falámos nos romanos lá na escola, já os romanos, nomeadamente por volta do século I depois de Cristo, na altura mais importante do Império Romano, tinham descoberto que isso era uma forma de conservar os alimentos e levar alimentos conservados, porque não havia frigoríficos, não havia arcas frigoríficas, e levavam os alimentos para toda a parte do Império. Aqui bem perto de nós, os romanos, que tiveram uma importância grande em Portugal, e já falámos da romanização, eles aqui bem perto de nós tinham alguns sistemas desses, como se fossem fábricas de salga de peixe.
Eu próprio, quando era da vossa idade, ainda me lembro de, em Alcochete, por exemplo, haver as salgas do bacalhau, que já não eram romanas, obviamente, eram dos nossos tempos, mas havia salgas de bacalhau na zona de Alcochete, ainda onde há salinas, já vamos falar sobre elas. Mas os romanos, voltamos aos romanos, também descobriram essa técnica muito antes de nós e utilizavam-na aqui também, bem perto. Um dos sítios em que eles utilizavam essa técnica era na zona de Setúbal. Há meninos que de vez em quando vão a Setúbal, por exemplo, a Margarida de vez em quando vai a Setúbal e não sei se ela já conhece, mas há uma praia na Serra da Arrábida, uma praia que é a Praia do Creiro, em Setúbal, que fica num planalto na Serra da Arrábida, mesmo encostada à praia, mesmo por cima da praia, que é uma praia lindíssima e que vocês podem visitar, e que tem estas ruínas que vocês estão a ver, que é um complexo de salga de peixe, que era do tempo dos romanos. Havia uma estrada romana que servia toda esta região e que também é possível visitar, ela ainda está em certos sítios intacta, e que levava a esta salga romana, que são tanques no fundo, em que se punham os peixes mergulhados em água com muito, muito sal, e depois a água acabava por se ir evaporando através do sistema de aquecimento que eles tinham e realmente conservavam o peixe assim. Depois o peixe era levado para várias partes do Império para consumo nesse mesmo Império Romano. Estas ruínas, o início da sua construção, data exatamente daquela data que eu vos dizia, do século I depois de Cristo, na altura em que o Império Romano estava no seu auge, estava na sua importância muito grande, na sua máxima importância quase. Depois, vamos falar um pouco, afinal, de onde veio o sal. E temos aqui um slide mais ou menos engraçado, mas toda a gente sabe que o sal não vem, por obra e graça do Espírito Santo, de uma fábrica qualquer. O sal existe, para além dos alimentos, mas o sal que nós utilizamos na cozinha é retirado de onde? Da água do mar, principalmente. Mas não é só da água do mar. Não é só da água do mar. Por exemplo, na zona de Castro Daire, perto de Fátima, existe, que é ainda longe do mar, existe um poço que é que é de água salgada e que alimenta umas salinas e que não fica perto do mar. E, portanto, essa água tem um teor de sal dissolvido muito grande e que é utilizado também para a exploração de sal. E há minas de sal também. Mas a maior parte do sal do qual nós nos alimentamos vem do mar. Todos vós já foram à praia. Ou pelo menos eu penso que sim. E já engoliram se calhar um pirulito de água do mar. Quando dão aqueles mergulhos e têm alguma dificuldade em vir à tona antes de respirar, engoliram certamente o pirulito. E o que é que vos sabe? Sabe a sal? A água é salgada. E quando vocês se põem, depois do mergulho na água do mar, em plena toalha, e não limpam o corpo e ficam ali ao sol, que sabe tão bem, o que acontece ao vosso corpo, já pensaram? Fica com alguns bocadinhos de sal. Mas até a água doce. A água doce não terá sal. A água doce também tem sal. A quantidade de sal dissolvido na água doce dos rios, da nossa casa, da água que existe na natureza e que nós chamamos de água doce, é muito menor. O teor de sal é muito menor. Por isso é que ela não tem aquele sabor acentuado a sal. Mas ela também tem o tal cloreto de sódio. Então, afinal, como é que se extrai o sal da água do mar? Nós vamos lá e com uma rede tiramos o sal? Não, não é possível, até porque ele nem se vê. Ele está dissolvido na água do mar. Então, os homens, há muito, muito tempo, inventaram uma técnica para retirar o sal da água do mar e que tem a ver com o ciclo da água. Tem a ver com um fenómeno que é a evaporação e que nós já falámos. Se nós conseguirmos evaporar a água de uma determinada quantidade de água, o que é que poderá acontecer? Pensamos um bocadinho, é que o sal, como não evapora como a água, ele ficará
no sítio onde a água estava. E foi isso que os homens descobriram e inventaram um sistema que nós estamos agora a ver na imagem de uma cidade muito conhecida, que é a cidade de Aveiro, e inventaram um sistema de extração do sal. Mas aqui bem perto de nós há outros sítios em que se extrai sal, ainda por esta técnica. São as salinas. Portanto, as salinas são tanques, são conjuntos de tanques feitos em terra, como aí estão a ver na imagem, junto à Ria de Aveiro. São tanques, uns primeiro mais profundos, em que se põe a água do mar a evaporar, com o calor do sol. Depois, quando a água já está em menor quantidade e com um teor de sal já superior, porque o sal vai lá ficando, passa para outros tanques muito baixinhos, como esses que estão a ver do lado esquerdo do vosso ecrã, que se chamam cristalizadores. Cristalizadores porque eles vão ficar cheios de cristais de sal. Então, como a quantidade de água é menor, ela vai evaporar e vai deixar cristais de sal. Vai deixar cristais de sal aí que vão ser depois recolhidos pelos homens que trabalham nas salinas e vão fazer uns montes de sal que depois é utilizado na alimentação humana ou nas conservas ou nas fábricas para outro tipo de produtos. E nós vamos depois, mais tarde, vocês vão poder assistir a um filme exatamente sobre a extração de sal nas salinas de Aveiro. A seguir a este que estão agora a ver. Temos aqui, como eu vos disse, 2 sítios em que se extrai o sal. Em Aveiro, por exemplo, do lado esquerdo, e em Alcochete, do lado direito, quando nós passamos sobre a ponte Vasco da Gama, do nosso lado direito estão as salinas de Alcochete. Até as festas de Alcochete chamam-se as festas do Barrete Verde e das Salinas. Exatamente porque é uma atividade, era até há bem pouco tempo, uma atividade muito importante na região. Agora, já com menos peso na economia da região, mas ainda existe e até foram transformadas. Aquela zona foi transformada num museu a céu aberto em que as pessoas podem visitar e assistir à extração de sal. Se repararem na imagem do lado direito do ecrã, vocês têm já cristais de sal muito grandes formados aí sobre a água das salinas de Alcochete. Mas faltou falar de uma coisa, e para acabarmos este vídeo, que é a atividade económica associada à extração de sal. A extração de sal tem um nome. Nós já falámos de algum nome de algumas atividades económicas da região, por exemplo, a pecuária, lembram-se? Ou a silvicultura, também já falámos sobre isso, não sei se lembram. Agora estamos a falar da salicultura. Salicultura, que vem da palavra sal, obviamente, é a cultura do sal, é a produção de sal através desta técnica. A salicultura, que ainda é importante em várias regiões do país. E, portanto, nós acabamos de falar agora da extração de sal. Vocês aprenderam uma atividade económica nova, a salicultura. Há certos sítios em que vocês podem ver a palavra salinicultura, não está correta. A palavra correta é salicultura, porque a raiz da palavra é do sal. E a salicultura é uma atividade económica portuguesa, e não só, mas em Portugal ela tem algum peso na economia e existe em várias regiões do país. Falámos desta atividade económica e falámos da importância que ela tem para a conservação, por exemplo, de alimentos e para a alimentação humana, mas também falámos da relação que ela tem com o ciclo da água. A salicultura baseia-se num fenómeno do ciclo da água que é a evaporação. E, portanto, utiliza o fenómeno da evaporação para separar a água dos sais de cloreto de sódio que estão dissolvidos nessa mesma água. Espero que tenham aprendido alguma coisa com o nosso vídeo e com a nossa explicação. Agora vão assistir a outro vídeo que é mais lúdico e que vos mostra a estratégia de exploração de sal nas salinas de Aveiro. Espero que gostem. Depois realizam a atividade que vem a seguir. Até amanhã.